Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a nossa terceira parte da Masterclass, como criar um faturamento consistente, né, durante todo o ano no consultório de odontologia. Agora a gente vai falar de uma parte, assim, importantíssima, né? Eu acho que eu posso dizer que é a parte mais sensível de todo o processo, que são os recursos humanos envolvidos, tá? O que acontece? Nós trabalhamos, deixa eu fechar um pouquinho aqui, ó, só para a gente ficar mais fácil de a gente trabalhar. Em alguns consultórios, algumas clínicas, assim, às vezes um pouco maior, nós trabalhamos com a figura do dentista avaliador, né, e do dentista executor, tá? Dentro de um processo de captação, às vezes é fundamental ou é importante, né, a gente ter um dentista avaliador. O dentista avaliador, ele não vai trabalhar na recorrência, tá? Por exemplo, eu tenho um grande cliente que a gente tem dentistas avaliadores que fazem, tem três, às vezes três, quatro dentistas avaliadores, cada um faz por mês 80 mil, 90 mil de avaliação, tá? A conversão disso daí às vezes chega a 30%, alguns chegam a 50%. Esse pessoal, a função do dentista avaliador dentro de um funil de captação, como é o funil de gerador de caixa rápido, é converter esse paciente, tá? É criar o primeiro contato ali com o paciente e fazer ele se transformar de um lead em um cliente. Por isso que tem toda uma metodologia lá no funil. Tá? Em qualquer estratégia de captação que você tiver, você tem que ter uma metodologia muito bem explicada. Então, a gente tem a figura, no funil de recorrência, tá? Nós temos a figura do dentista executor, que foi a pessoa que executou o serviço. Né? Essa função executor e avaliador, ela às vezes está intrínseca numa mesma pessoa, dentro de uma organização. Mas por que eu estou focando no dentista executor? Porque é exatamente ele que vai fazer o tratamento, tá? E é ele que vai ver a necessidade do paciente para próximos tratamentos. Ele que vai marcar no software, ele que vai eventualmente colocar esse paciente na mira do nosso gerente de relacionamento com o cliente, tá? Então, é importante a figura desse dentista, né, do dentista que está fazendo o tratamento, de ele ter uma visão 360, né? A gente fala que é uma visão 360 porque você vai ter que ter uma visão completa do teu paciente. Então, vamos dizer que ele está fazendo um implante dentário, essa pessoa tem que ter uma visão mais ampla, não só de pério, implante, mas ele tem que pensar em ortodontia, ele tem que pensar em estética, ele tem que ter uma visão ampla, porque eventualmente, naquele primeiro momento, você não vai oferecer, se captou o paciente está te conhecendo o teu serviço, eventualmente você não vai oferecer um tratamento de alto valor. Ele, às vezes, chega para fazer um tratamento simples. O que a gente fala são tratamentos iniciais ali, né? Mas esse dentista executor, ele tem que ter uma visão mais ampla e saber que esse paciente pode trabalhar esse paciente numa escada, né? Você pode colocar ele dentro de uma escada ou uma esteira, né? E ele vai ter próximos passos, tá? Essa técnica de escada a gente traz de funis de venda, de um mentor que eu trabalho nos Estados Unidos, que eu faço uma mentoria nos Estados Unidos. Então, você conseguir trazer esse paciente dentro de uma escada, ele vai galgando degraus, e ele vai subindo, né, um a um, até chegar num tratamento de high ticket. E o dentista executor, ele é fundamental nessa estratégia, tá? Então, e o GRC, né? A gente falou do GRC lá, o gerente de relacionamento com o cliente, ele pode ser chamado também de promotor, ele pode ser chamado também de relações públicas, ele pode ser chamado de comercial, tá? Comercial 2, a gente chama de comercial 2, eu já vi algumas clínicas se tratam simplesmente como comercial. Eu não gosto muito da palavra comercial dentro de um negócio de saúde, tá? Então, por exemplo, o dentista executor fez alguma coisa, a gente vai levar essa pessoa e falar assim, você vai conversar com o meu comercial, aí chega lá, tem uma placa, comercial, departamento comercial. Eu acho agressivo, tá? Eu acho que o paciente se retrai. Então, em alguns lugares que nós chegamos que tinha essa cultura do comercial, a gente mudou para gerente de relacionamento com o cliente, e isso melhora a percepção. E na vida tudo é percepção, tá?
mas, na verdade, a função dessa pessoa é ser um comercial dentro da clínica, tá? Então, essa pessoa, ela precisa participar da negociação, tá, do primeiro plano de tratamento, da primeira compra lá, né? Ou seja, o lead chegou na clínica, o lead caiu no funil, ele veio de um funil, ele foi feito contato, ele aceitou passar pela primeira consulta, ele passou na primeira consulta, ele fez uma avaliação e foi ofertado um tratamento para ele. Dentro desse modelo que a gente tem implantado, tanto nas mentorias como nas consultorias, é, é essa venda do tratamento, tá? Do primeiro tratamento, já é feito pelo gerente de relacionamento, tá? Marcos, eu não tenho gerente de relacionamento, sou eu que faço. Ok, tá? Eu estou falando assim, o mundo ideal, né? E quando a gente não consegue ter um mundo ideal, a gente vai ter um mundo que a gente consegue ter, né? Então, se você mesmo faz a venda, eventualmente não vai ficar tão simples de você implantar, né, tudo isso, mas você vai transferir isso para sua secretária. Uma coisa que eu recomendo assim fortemente, assim, muito fortemente, duas coisas, não é uma, são duas. Primeiro, nunca dê plano de tratamento, orçamentos, né, como as pessoas falam, eu também não gosto da palavra orçamento, é uma coisa que eu brigo muito, orçamento que dá encanador, não desmerecendo, mas nós somos profissionais de saúde, nós oferecemos planos de tratamento, tá? Então, nunca forneça um plano de tratamento para o seu paciente na cadeira, né, no equipo ali, na cadeira do dentista. Sempre tem um escritório. Marcos, eu não tenho um escritório, eu tenho uma mesa dentro do meu consultório. Beleza, já está melhor, tá? Tira a máscara, tira a gorro, tira a luva, muda a sua função. Você não é mais o doutor, você agora é o, entre aspas, o vendedor. O paciente não precisa saber disso, tá? A gente tem alguns cursos de vendas que a gente trabalha muito essa parte, tá? Que a gente está falando só sobre recorrência, mas é um conselho que eu dou. Não faça isso, não ofereça, não entregue o plano de tratamento ou o orçamento, como é muito dito, na cadeira. Isso prejudica demais a sua venda, tá? E a segunda coisa, não deixe a sua secretária passar plano de tratamento na recepção, com o paciente em pé, com o paciente na frente de outros pacientes, mostrando como ele vai pagar, quanto ele vai pagar. Isso é muito ruim, tá? Muito, muito ruim. Isso, assim, a gente já fez alguns testes, como era desse jeito, e mudando para um modelo um pouco mais intimista, um pouco mais discreto, né, dentro de um lugar mais reservado, e as taxas de conversão aumentam absurdamente, tá? E com o mesmo nível de paciente. Então, fica atento a isso, é importante. É assim, eu tenho alguns cursos de venda, né, que a gente fala sobre isso, mas assim, é só uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Então, nesse primeiro momento, a GRC já participa do processo de negociação. Ela participa do processo de negociação e ela começa a criar uma conexão com o seu cliente agora, né, que ele está comprando. Ou seja, quando ela for ligar para o teu paciente, ela mandar uma mensagem, ela vai, depois que ele terminar esse primeiro tratamento, ela vai ligar, vai perguntar se está tudo bem, se ele fez uma cirurgia, ela vai ligar depois da cirurgia, ou você mesmo vai ligar, mas é importante que a pessoa que vá fazer a recorrência já tenha criado uma conexão. Ah, Marcos, mas eu estou começando esse processo agora, eu vou começar com todo esse processo com os meus clientes que estão no meu cadastro. Perfeito, tá? É um outro método. O que você vai fazer? Essa pessoa vai começar a criar conexão já no telefone, né, na ligação e etc. E aí essa pessoa vai receber o paciente, essa pessoa vai se colocar à disposição do paciente, ela vai ser é por isso que a gente chama de vez em quando em alguns lugares, dependendo do lugar, de relações públicas, tá? Porque ela vai acolher esse paciente. Na hora que ele chegar, ela vai atender, ela vai ser o ponto de contato. Se ele tiver alguma reclamação, ele vai falar com ela. Ela não é o doutor, a doutora, né? Ela é uma pessoa que como diz, é gente como a gente, né? A gente pode falar mal, pode reclamar, e essa pessoa é muito importante dentro de uma equipe, tá? Então, se você não tem, eventualmente você pode pensar em ter, se você consegue ter, com o aumento do teu faturamento, às vezes é pesado, né? Você ter uma pessoa dessa, mas a gente trabalha com essa pessoa muito
com comissionamento, tá? Então, você tem um fixo e tem comissão, ou seja, o que converte, ela acaba ganhando. Então, mas isso a gente trabalha mais em outros momentos, né, em outros produtos que eu vendo, que é a consultoria, a mentoria, mas só para você saber, tá? Então, ela já vai participar dessa negociação, ok? Ela participa da negociação e ela cria essa conexão. Vou até colocar aqui, ó, criar conexão. Ela, não, já está aqui embaixo. Ela vai, vou até tirar porque já está aqui embaixo. Eu falo e nem vi o que está aqui embaixo. Ou seja, ela vai estabelecer conexão com o lead, né? Ela vai, quando ela fechar o primeiro tratamento, ela já está. E ela vai ser responsável por gerar compra de novos tratamentos, ou seja, gerar a famosa recorrência. Vou colocar aqui. Ok? Tá? Então, basicamente, essa pessoa ela é um ponto de contato muito importante com o nosso paciente ali, tá? Então, eu vou até deixar aqui, ó, vamos pintar isso aqui de alguma forma. Eu acho que é aqui. O MindMaster mudou tudo agora aqui. Eu tô meio... Vou deixar em verde, tá? Essa pessoa é uma pessoa fundamental. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse mapa mental, depois eu vou deixar ele aqui embaixo. Você pode baixar, pode imprimir, né? Vou deixar ele aberto. O gerente de relacionamento com o cliente é um investimento fundamental para um consultório, para uma clínica, de qualquer segmento de saúde, tá? Eu digo que a gente está falando aqui de odontologia, mas eu trabalho com clientes de vários segmentos de saúde, tá bom? Então vamos lá. E a recepção, né? A recepção, ela tem toda uma mágica ali na recepção do paciente. Lógico que o gerente de relacionamento é importante, mas é aquela recepcionista que eu falei para você, que dá aquele acolhimento, que oferece uma água, que oferece uma amenidade, pergunta se o ar-condicionado está muito gelado, se está tudo agradável, se ela quer mudar o canal de TV, né? Às vezes chega uma senhorinha, está passando o MTV, de repente você fala, a senhora gostaria de ver Ana Maria Braga? Né? As senhorinhas gostam, tal. Então, assim, deixar o paciente à vontade, né? A recepção também ela é muito importante no contato, né, do WhatsApp com o paciente. Isso normalmente, às vezes, nessa reconhecimento, a gente costuma fazer com o GRC, mas a recepção também tem papel fundamental, tá? Telefonema, o paciente liga, de repente confirmar horário, mandar para pacientes novos, de mandar o mapa, né, o MAPS ali de como chegar. Então, ter uma recepcionista, ter um recurso humano ali na tua recepção que realmente mostre o quanto você está comprometido, né, com o teu paciente, com o teu cliente, com cuidado, é fundamental, tá? Então, aqui no nosso recursos humanos, eu coloquei o dentista, o gerente e a recepção. Lógico que nós temos também, dentro do consultório, nós temos a nossa, vou colocar aqui, ó, nossas auxiliares também, né? As auxiliares, elas são peça fundamental porque elas vão estar trabalhando diretamente com o paciente, né? Então, elas vão também acolher esse paciente. De repente, numa das clínicas, algumas clínicas que a gente trabalha, é auxiliar que vai levar esse paciente até a recepção, é auxiliar que vai levar esse paciente para fazer uma espera ali entre um procedimento e outro. Então, ela tem que ser pessoas, a gente trabalha com pessoas. Quem não gosta de pessoas não pode trabalhar com pessoas. Que eu falei, vai trabalhar num escritório, né, numa financeira, alguma coisa que você não tenha contato com pessoas. Pessoas gostam de ser bem tratadas, tá? Principalmente quando elas estão pagando, né? Então, nós precisamos realmente ter cuidado com o nosso paciente, nós precisamos realmente ter esse cuidado de acolher, de tratar bem, de criar um ambiente positivo para esse paciente. Criando um ambiente positivo, odontologia não é o melhor dos mundos, né? As pessoas não acordam de manhã e falam, hoje estou com vontade de extrair um dente, vou lá. Tá? As pessoas estão ali por uma necessidade, ou eventualmente por uma necessidade até estética, né? Mas é alguma coisa que não é tão agradável, né? Não é como ir tomar um sorvete. Então, a gente precisa transformar essa experiência, né? Transformando ela em uma experiência muito boa, muito agradável, que todos os passos, todos os pontos de contato do teu paciente sejam realmente
agradáveis, principalmente com a tua equipe, desde o dentista até as auxiliares, tá bom? Então, a gente fica por aqui nessa parte 3, e na próxima parte a gente vai falar sobre indicadores. A gente já falou um pouco sobre em outros cursos e no funil, e agora eu vou reforçar aqui na parte 4 dessa aula, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Obrigado, um abraço.